Aqui é Virgínia Isadora Siqueira Marinho e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre fitoterapia, tá? Quem puder aí, convida aí os seus amigos, seus familiares para assistir aqui a nossa live, para a gente poder compartilhar um pouco sobre os conhecimentos da fitoterapia, né, da naturopatia. Hoje eu vou falar com vocês sobre o boldo, né? Existem dois tipos de boldo: o boldo nacional, que é o brasileiro, e o boldo chileno. Aí depois que eu falar sobre o boldo, eu vou falar um pouco sobre o cabelo de milho, que também é um fitoterápico muito bom, e sobre o uso de fitoterápicos na gestação, quais que são permitidos, né? Porque a gente sabe que a maioria dos chás gestante não pode tomar, mesmo aqueles chazinhos que a gente acha que não vai fazer mal nenhum, sabe? Mesmo esses a gente não pode tomar, mas alguns, muito poucos, gestante pode. Então eu vou falar sobre esses no final, tá? Então, a primeira coisa que eu vou falar agora para vocês é sobre o boldo, tá? O boldo do Chile é o primeiro que eu vou falar. Ele se chama Peumus ou Femus boldus, né? Ele tem esses dois nomes científicos, o Peumus boldus e o Femus boldus, com PH, tá? E Molina ainda no final. Peumus boldus Molina ou Femus boldus Molina, tá bom? Ele é conhecido também como boldo verdadeiro, tá? E a folha dele é um pouco mais alongada. Ele é um boldo que tem uma folha mais alongada, assim, tá? Já o boldo brasileiro, que é o nacional, ele se chama Coleus forkoi, com H-L-I-I, Coleus forkoi, ou Plectanthus forkoi, tá? Então você vê que eles têm até nomes científicos diferentes um do outro. E esse boldo brasileiro nacional, ele é conhecido como boldo africano. E ele tem uma folha mais larga, assim, mais gordinha do que o do Chile. O Chile é mais alongado, mais fino. O nacional, ele é mais larguinho, tá? Os dois, eles são muito semelhantes nos seus efeitos medicinais, tá? Ambos são principalmente conhecidos por ser um tônico para o fígado e para o estômago, estimulando a produção e a ação de enzimas hepáticas e digestivas, atuando como um verdadeiro protetor hepático, tá? Ele é como um omeprazol natural. Ele alivia a dispepsia, que é quando o estômago ele tá dando refluxo ou ele tá com uma grande acidez, tá? E ele trata de maneira completa. Ele é muito bom para esse tipo de tratamento. E ele também trata do fígado, tá? Não só do estômago, mas ele também trata do fígado, o boldo. Só que o boldo, ele não é recomendado para quem está tendo uma hepatite aguda, tá? Uma hepatite que é viral, tá? E para quem tem cirrose e para quem tem pedra na vesícula. Por quê? Porque ele vai movimentar demais o fígado para poder fazer uma limpeza hepática. Então, quem está com o fígado com uma inflamação grave, uma inflamação aguda, ele vai estimular demais esse fígado. E isso não é bom, tá? A pessoa que está com cirrose, o fígado não consegue trabalhar. Então, não vai adiantar para limpar. E quem tem pedra na vesícula corre o risco de estimular demais a produção da bilirrubina. E aí essas pedras, elas podem criar um problema ainda maior. Porque quando tem pedras na vesícula
e elas são o tamanho suficiente para tampar o canal deferente, que a gente fala que é o canal que vai, os ductos biliares, na verdade, os ductos biliares que vão sair lá da vesícula biliar para ir passar pelo pâncreas para chegar lá no intestino delgado, ela corre o risco dessa pedrinha ela inflamar e entupir esses ductos. E uma vez ela fazendo isso, ela corre o risco de desenvolver um problema muito sério do pâncreas. Corre o risco de desenvolver uma pancreatite. Então tem que tomar muito cuidado com pedra na vesícula, tá? O boldo ele é muito forte e ele pode empurrar essas pedras, se tomar muito chá de boldo. Então precisa saber como é que anda o seu fígado e a sua vesícula antes de usar, tá? Ela vai estimular o fígado, vai aumentar a produção e a excreção da bile, o que pode empurrar as pedras para os ductos, que foi o que eu acabei de falar aqui para vocês, tá? Aí, ó, inflamando o pâncreas, levando a uma pancreatite. Estava até anotado aqui, ó. Bom, tem outra coisa também relacionada ao boldo. Ele tem uma substância que afeta o sistema nervoso central. Pode provocar muito sono, mas isso pode ser uma vantagem se você tomar próximo da hora de dormir, porque daí ele vai combater a insônia, tá? Pessoas que são muito sensíveis podem ter algumas alterações, né? Mas é sempre a nível desse relaxamento, tá? Ó, ele também tem um efeito que a gente chama de carminativo. Carminativo é aquele efeito igual o do Luftal, que ele vai desmanchar os gases, tá? Ele é um sudorífero, então ele auxilia em processos de febre, que daí você vai produzir muito suor, vai resfriar o corpo, tá? Ele é um laxante leve, tá? Vai estimular o peristaltismo, então vai ajudar na evacuação, tá? Ele também limpa o sangue, devido à sua estimulação hepática. Então, pela estimulação hepática, ele vai eliminar o ácido úrico que tiver no sangue, tá? Então, ele vai promover essa limpeza do sangue. Então, ele é um depurativo, tá? Ó, ele é muito recomendado no uso externo para banhos de assento também, para usar em escalda-pés e escalda-mãos, que na verdade a gente chama de mão dilúvio, né? Que você colocar a mão de molho, tá? Para quê? Para combater reumatismo, edemas, infecções da pele e da área genital, no caso dos banhos de assento. Então ele também tem esse uso externo, não precisa só ser o chá, tá? Que, ó, além de chá, também pode-se fazer o suco com as folhas do boldo, usando os talos tenros, tá? As folhinhas mais novinhas do boldo para você poder fazer o suco, tá? Além de você pegar e macerar ele a frio, que é você pega lá uma xícara, umas folhas e dá aquela amassadinha nela, coloca um pouquinho de água. Essa é a maceração a frio, que também pode ser usado para consumir o boldo. Agora, o boldo, de jeito nenhum, pessoal, ele não é recomendado para gestante, tá? Gestante não pode usar o boldo, tá bom? Nem lactante, nem criança, tá? Menor de 6 anos, porque ele tem o risco de afetar de forma negativa o sistema nervoso dessas crianças, tá? Porque ele tem um certo potencial neurotóxico, justamente porque ele tem aquele efeito que vai estimular a sonolência, tá? Então, para crianças, para gestantes e para lactantes, que são as mães que estão amamentando, não é recomendado, tá? O uso do boldo, ele deve ser restrito no máximo por 4 semanas, tá? Depois disso, você interrompe o uso. Fica no mínimo 1 semana sem usar. Se necessário, você volta ao uso, tá? Mas é apenas, no máximo, por 4 semanas seguidas, tá? Depois
Depois que você usar por 4 semanas seguidas, você interrompe, fica uma semana sem usar. Se for necessário, você volta ao uso, ou então você substitui por outro chá. Tá? Por exemplo, se for a questão do estômago, tem a espinheira santa. Se for a questão do fígado, tem o alecrim, tem a hortelã, tá? Então, não é bom ficar consumindo demais o boldo, tá? Agora vamos ver qual que é a principal diferença entre o boldo nacional, que é o brasileiro, e o boldo chileno. Vamos ver aqui, ó. A diferença é que o boldo nacional, o brasileiro, ou conhecido como boldo africano, ele é mais forte, tá? O efeito dele, tanto dele quanto do boldo chileno, é 10 vezes mais do que o do omeprazol, mais eficiente que o omeprazol, tá? E o boldo nacional, ele é mais forte, então ele vai ser um pouco mais agressivo na forma de neurotóxico, tá? E no caso de provocar aquela sonolência, tá? Então, é mais seguro usar o boldo chileno. Mas se você precisar e não tiver acesso, você pode usar o nacional, diluindo ele um pouco mais, porque ele é mais forte, tá? E sempre respeitando aquele tempo máximo de uso, tá? Aqui, ó. O pH do estômago, ele é baixo, tá? Agora, como ele vai melhorar o pH desse estômago, ele vai ele vai aumentar o pH do estômago. Então, vamos pensar assim, o estômago, ele precisa ter um pH baixo. Ele tem que estar com um pH próximo de 1, tá? O boldo vai fazer o quê? Ele vai tratar desse estômago. O estômago está ácido, ele vai aumentar o pH do estômago. Isso significa que de ácido ele vai trazer o pH do estômago mais para o neutro, tá? Agora, por exemplo, a pessoa toma medicamento de uso contínuo. A maioria dos medicamentos, ele precisa de uma acidez no estômago mais próxima do 1 para ele poder ser digerido, tá? Então, é por isso que o boldo, ele vai interferir na absorção dos medicamentos, porque ele vai mexer no pH do estômago, tá? Porque ele é 10 vezes mais potente que o omeprazol. E o omeprazol, ele serve para isso, para deixar o estômago mais neutro, para não ficar dando dor de estômago, entendeu? Então, tá entendido aqui sobre o boldo. Agora eu vou falar para vocês sobre o cabelo de milho, tá? O cabelo de milho ou estigma de milho, tá? O nome dele é Zea mais, com Y, M-A-Y-S. Z-E-A, Zea mais, tá? Esse é o nome científico do milho, tá? O que a gente usa na fitoterapia é o cabelo de milho ou estigma de milho. Também existe o nome de barba de milho, né? Aqueles cabelinhos de milho. O seu chá do cabelo de milho, ele é um diurético leve, tá? Ele limpa o sangue, ele pode ser usado por gestantes, olha que beleza. Ele é um diurético, ele vai atuar em edemas, vai diminuir retenção de líquido e ele pode ser usado por gestantes. Então, a gestante que está lá tendo uma hipertensão gestacional, ela pode tomar o chá do cabelo de milho. Tá? Ele é recomendado para gestante. Ele é suave e ele vai ajudar a regular a pressão e a eliminar o excesso de líquidos que estão formando os edemas. Tá? Ele pode ser usado também por crianças maiores de 2 anos. Se for assim uma situação de extrema necessidade, né? Porque criança normalmente não precisa desse tipo de coisa. Tá?
Ele trata de infecção urinária. Ele trata de problemas nos rins, a nefrite. Trata de gota, porque ele limpa o sangue, tá? Porque gota é o excesso de ácido úrico no sangue. Então vai formando, tá? E o excesso de ácido úrico vem pelo excesso de consumo de produtos à base de proteína, tá? Como carnes, embutidos, essas coisas, tá? Ele também vai tratar de cistite, o cabelo de milho, e pedra nos rins. E a pressão alta, como eu já tinha falado antes, tá? Agora, preste atenção. O uso do cabelo de milho não vai fazer com que você não precise de antibióticos, tá? Você vai precisar de antibióticos se tiver uma infecção urinária. Mas o cabelo de milho vai ajudar muito, tá? Na própria atuação do antibiótico, tá? Agora, como que você faz o chá do cabelo de milho? Para fazer o chá, você usa 1 colher de sopa da erva para 1 xícara de água fervente. Faz uma infusão. O que é uma infusão? Você vai despejar água quente nesse chá e vai abafar. Vai deixar por 5 a 10 minutos na erva, essa água quente, tampado, até ela fazer a infusão, que é a água penetrar ali as substâncias da erva, né, do cabelo de milho. Você pode tomar de 3 a 6 xícaras por dia, tá? Desse chá. O nosso amigo Ricardo aqui entrou. Seja bem-vindo, Ricardo. Estamos aqui aprendendo juntos, não é? Então, aqui, ó, mais um alerta aqui sobre o cabelo de milho. Ele não é recomendado para casos muito graves de inflamação de rins ou de bexiga, justamente porque ele é suave. Mas se você tiver alguma coisa mais leve, você pode tomar que ele vai te ajudar, tá? E ele também atua em várias situações aqui, que eu já falei: cistite, infecção urinária, nefrite, gota, pedra no rim, pressão alta, edema, tá? Bom, agora, já que eu comecei a falar de erva que tem relação com a gestação, que a gestante pode tomar, eu vou completar aqui a nossa live falando das ervas que a gestante pode usar, tá? Vou deixar aqui junto. Outras ervas recomendadas para gestante. Então, eu falei sobre o cabelo de milho, né? Gestante, se estiver aí com uma pressão alta, com edema, pode tomar o cabelo de milho. Ensinei a fazer o chá de 3 a 6 xícaras por dia, tá? Como ele é suave, a gente precisa tomar um pouco mais. E aí a gestante vai regulando o tanto que ela quer, o tanto que ela precisa ou não para tomar, tá? Mas existem outras. Vamos ver aqui de acordo com as necessidades que as gestantes costumam ter. Primeira necessidade, de anemia. Muitas gestantes têm anemia, porque o sangue da mãe ele vai se diluir para poder também alimentar o filho, tá? Então, com isso, ela vai precisar de mais ferro para poder tratar essa anemia, tá? Que é uma anemia por aumento muito grande de líquidos do corpo, tá? Olá, Milka, bem-vinda, que você tá aqui com a gente também. Aqui, ó, que são a beterraba, o limão e a couve, tá? Então, fazer pratos variados, comer beterraba ralada, beterraba cozida, couve cozida ou couve crua, tá? Picadinha na salada. E sempre temperar com limão. Porque o limão ele tem bastante vitamina C e ele vai ajudar na absorção desse ferro, tá? Porque o ferro, para ele ser absorvido, ele precisa estar na forma M, que a gente chama de ferro M. E o ferro dos vegetais, eles são um ferro não M, tá? E quando você une ele com a vitamina C, principalmente do limão, que é o mais recomendado para alimentação,
ele vai se tornar um ferro M e ele vai ser melhor absorvido pelo corpo, tá? Então, uma dica aí legal para as gestantes. Boa tarde, Milka. Muito bom você aqui com a gente. Uma outra questão aqui importante, que a gestante também costuma ter, constipação. Como tratar a constipação da gestante? O que ela pode? Gestante pode comer banana, ameixa, aveia, tá? Essas são os alimentos que ela pode, porque a aveia vai facilitar, a aveia ela tem fibra solúvel e insolúvel. Quando você mistura ela com a banana, vira um mingauzinho, fica muito bom de consumir. O importante, ela pode também estar cozida, se a mãe, por exemplo, tem alguma dificuldade no consumo da aveia crua, mas se puder, consuma ela crua, porque daí ela vai ter um efeito melhor ainda na constipação, tá? E a ameixa, ela também pode ser dada para o bebê, só que você não dá a ameixa inteira para o bebê. A ameixa você deixa de molho num copinho com água, de um dia para o outro. Aí no outro dia de manhã você pode dar aquela água para o bebê, tá? E se for no caso da gestante, ela toma aquela água e come as ameixinhas. Ameixa seca que a gente costuma fazer isso. Então isso já vai contribuir bastante. E o mamão também contribui bastante para o trânsito intestinal, tá? Um chazinho que a gestante pode tomar para a questão da constipação, se ainda tiver muito intensa e esses outros alimentos que eu já falei antes não surtiram o efeito esperado, tá? A gestante pode tomar um chazinho de cerenzo, tá? O cerenzo, ele vai atuar na gestação, né? Aliás, ele vai atuar na constipação, tá? E vamos ver outros aqui. Enjoo, quando a gestante está com enjoo. A erva que a gente usa para o enjoo, para gestante, é o gengibre, tá? Só que o gengibre é assim, ele também é um estimulante, então tem que tomar cuidado, não pode usar demais, tá? Mas ele auxilia nos enjoos. Então o que você faz? Você vai pegar ele, vai picar, vai misturar com um pouquinho de álcool e vai deixar ele ali fechadinho, porque daí ele vai... o álcool ele vai puxar as propriedades, tá, do gengibre, e aí a gestante inala aquele gengibrezinho com álcool, tá? Ou então usa o gengibre fresco mesmo, tá? Agora, se mesmo assim ela continua enjoada e não tá resolvendo, aí ela pode fazer um chazinho, mas um por dia, no máximo por 4 dias. Depois ela não faz mais, porque ele é forte, o gengibre. Então não pode abusar, tá? Agora, por exemplo, a gestante está muito ansiosa. Está com dificuldade de dormir. O que a gestante pode fazer para tratar dessa ansiedade, desse nervosismo, dessa insônia? Ela pode usar a Melissa officinalis, tá? A Melissa officinalis, ela não é a mesma melissa que muitas pessoas conhecem, que dá um arbustão assim com folhas, tá? Essa que dá esse arbusto, ela também é conhecida como erva cidreira, tá? A melissa que eu tô falando, ela é uma folhinha pequena, ela é bem baixinha, tá? E a folhinha dela lembra uma hortelã, só que ela é mais felpudinha. A hortelã ela é bem lisinha a folha, né? Mas a da melissa ela é mais felpudinha, tá? Então ela é indicada para esses casos, tá? A gestante pode fazer até 3 xícaras de chá da ervinha, pode fazer com a erva seca, pode fazer com a erva verdinha, tá? Se for seca, você vai colocar água quente nela e abafar. Se for verdinha, você vai ferver uns 3 minutinhos junto com a água, que ela já vai liberar as propriedades dela na água, tá? Agora, uma outra coisa muito boa também é o maracujá doce, tá? O maracujá azedo, ele é muito forte para gestante. Mas o maracujá doce, ele é mais suave.
Ele vai ajudar na insônia também e na ansiedade, tá? A gente chama ele de Passiflora alata. Então tem que procurar. Quando é o maracujá azedo, ele se chama Passiflora também. Só que o maracujá doce, ele chama Passiflora alata. Ou então ele tem um outro nome popular, que é a granadilha, tá? Em algumas regiões se chama granadilha, em outras é o maracujá doce mesmo. Importante a gente saber o nome oficial, que é a Passiflora alata, tá? E o maracujá doce é bom, porque você pode comer ele puro, você não precisa fazer um chá com ele, tá? Uma outra coisa muito boa para acalmar a gestante é a lavanda. A lavanda, existe o óleo essencial da lavanda ou de alfazema, né? No Brasil se chama alfazema. Lavanda é o nome dela lá na França, tá? Então existe a planta brasileira também, tá? Então é lavanda ou alfazema. E aí você pode inalar o perfume dela. Você não faz chá dela, você tem o olhinho essencial e você inala o perfume. Você pode pingar no travesseiro na hora que for dormir. E aí já vai te ajudar a induzir o sono, tá? Agora, um outro tratamento muito bom que gestante pode fazer também para a questão de cistite, tá? É a cranberry. A cranberry, ela é uma frutinha vermelhinha, tá? Você consegue manipular em lojas de produtos naturais, em farmácias de manipulação, tá? Que é a cranberry, é um suplemento, tá? E você pode usar 500 miligramas por dia desse suplemento. Algumas pessoas vão querer dividir em 2 cápsulas, 2 tomadas de 250 miligramas. Tem pessoas que preferem uma só por dia de 500 miligramas, tá? Então isso vai ajudar, porque a cranberry, ela atua na bexiga, ela vai tirar os cistos de infecções urinárias anteriores. Ela vai romper os cistos para eliminar esse restante que pode vir a criar uma nova infecção, tá? Porque é muito comum as mulheres terem infecção urinária, principalmente as gestantes, por conta da proximidade ali do ânus e do canal da uretra, tá? Que daí elimina a urina e aí por conta dessa proximidade acaba tendo infecção principalmente de E. coli, né? Então é isso, pessoal. Essas são as informações que eu quis passar para vocês hoje, que estava programado, tá? E espero que todos tenham gostado, tá? E se lembrem sempre da nossa frase, tá? Confie em você, porque você é capaz. Confie sempre em você, você é capaz. Guarde isso para sua vida. E ficamos por aqui hoje. Muito obrigada pela presença de todos, dos amigos, do Ricardo, da Milka e de todos os nossos queridos seguidores aí que possam nos assistir mais pra frente aí a gravação da live. Tá bom, pessoal? Muito obrigada por tudo e que Deus os abençoe.